estava dando, porque foi buscar, no mínimo, um empate. Aí o Atlético conseguiu tocar a bola com mais qualidade, teve os espaços pelos lados do campo, o Pavão pelo lado direito, hoje me agradou, o Rubens pelo lado esquerdo também, com muita liberdade para avançar até a linha de fundo, e daí saíam os outros 2 gols. Então o Atlético cumpriu o seu papel e é bom, João, acho que o que fica de mais positivo para além do resultado é você ver jogadores que não estão sendo tão utilizados no time principal também correspondendo em campo. De quem você gostou? Principalmente do Rubens. Acho que é um jogador que entrega muito mais intensidade e qualidade no setor ofensivo do que o Dodô tem conseguido entregar, por exemplo. Mas aí eu acho que a escolha do Kudê parte de determinados jogos. Talvez para quarta-feira o Rubens não seja a melhor escolha na Libertadores, porque o Dodô se defende melhor. Mas no caso de hoje, como o Democrata muito fechadinho, né, precisava dessa válvula de escape, que é o Rubens, ele cumpriu bem. E o Pavão. E o Pavão estando em campo, atuando como um ponta direito, foi um Atlético um pouquinho diferente daquele 4-4-2 ali que vem atuando, né? Tinha hoje um ponta, uma velocidade pelo lado do campo, que foi bem aproveitada também. E após o jogo, a Itatiaia ouviu o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, com exclusividade. Dentre várias coisas que ele falou, você acompanha a íntegra da entrevista no YouTube da Itatiaia, mas nós destacamos 2 pontos aqui para o Bastidores. Primeiro, o Caetano falou sobre o Pix que o Galo recebeu ontem, notícia da Itatiaia em primeira mão, pela venda de mais uma parte do Diamond. O Rodrigo Caetano fala como é que ficou a situação financeira do Galo, como é que está a situação depois desse Pix. E tem que ficar muito claro assim, que se a situação ela só não é pior, porque vocês todos sabem do esforço e principalmente do apoio, né, financeiro dos 4Rs, né, importante ser registrado, né, o nosso presidente Sérgio Coelho, o Dr. Murilo Procopio, praticamente esse grupo, né, de pessoas com um aporte financeiro, né, dos 4Rs, é por isso que temos o time que temos, né. Então eles estão buscando de todas as formas a melhor solução possível. Confiamos demais neles e os atletas também, tá? Que isso fique claro. Teve aí atrás dizendo que líderes, nunca houve isso. Para quem nos escuta, nunca houve absoluta zero. Não, reunião teve da minha parte com eles. Porque como eu fui atleta durante muito tempo, eu acho que é necessário o atleta ter a informação do que vem passando o clube. E isso é natural. Você só exerce liderança através da verdade. Então partiu de nós, né? Partiu de mim, do presidente, baseado em todas as informações que os 4S nos passam, para colocá-los aí, deixar eles numa situação real do que vem acontecendo. Então eu espero que nos próximos dias a gente tenha isso solucionado. Não foi algo que, esses atrasos aí que tiveram, não foi rotina em 2021 e 2022. É uma questão específica e por isso que os atletas entendem. Então eu creio que a gente vai passar por isso da melhor forma possível. Vocês estão vendo aí o nível de comprometimento dos jogadores, né? Todos estão aqui, exceto o Lemos e o Patrick, né? Que por questão mesmo de cansaço, os demais estão aqui. E se estão aqui numa situação como nós enfrentamos hoje, é porque esse grupo está unido, são grandes profissionais e o torcedor precisa ter orgulho desse grupo aqui. Não é pelo que já ganhou, é pela forma como eles trabalham, a forma como eles se comportam, é a forma como eles representam a massa atleticana dentro de campo. E o segundo ponto importante da fala do Rodrigo Caetano é sobre a situação do Alan. Ele conversou com o nosso Thiago Reis, dizendo que recebeu proposta na quarta-feira, depois do jogo. Ele, Alan, falou que recebeu proposta, que poderia deixar o Atlético e ir para o Palmeiras, e aí é sempre uma parada dura, né? Porque competir com o dinheiro da dona lá não é fácil, não. Mulher compra avião, não vai comprar jogador? Imagina a situação, né? E o Rodrigo Caetano respondeu a Itatiaia se o jogador é ou não inegociável. Bom, eu não posso falar por todo o Atlético, né? Eu posso falar pelo departamento de futebol. E o departamento de futebol ele sempre quer ter os melhores, né? Eu estou diretor de futebol do Galo, né? E por conta do cargo que eu ocupo, óbvio que eu quero ter os melhores atletas na melhor condição possível. O Alan é realmente um dos pilares, uma das referências, né, técnicas. E por tudo que vem se desenrolando, a gente não abriu negociação, né? Ninguém abriu a negociação, ninguém abriu a possibilidade. Portanto, até a gente não tem como impedir
que outros clubes tenham interesse nos nossos bons jogadores, né? Eu também gostaria de alguns outros que jogam em outros clubes, mas nós não temos essa condição financeira, a gente repete isso, e às vezes, né, nem todos entendem dessa forma. Aparenta muitas vezes que a gente está sempre justificando. Então, eu não tenho condição de cravar nada, mas o Alan está feliz aqui, já conversei com ele. Oficial, bom, de forma oficial, nenhuma proposta, pelo menos até o presente momento. Como eu te falei, eu posso responder pelo departamento de futebol, né? O Atlético não é apenas o departamento de futebol, né? Tem outras pessoas, outros dirigentes. Mas se não chegou proposta no departamento de futebol, vai chegar longe. Ô João. Eu não consigo entender. Então, se o diretor de futebol fala que no departamento de futebol não tem a proposta por um jogador, é porque não há proposta por ele. Às vezes só há o rumor, né? De que o Palmeiras estaria interessado. Às vezes eu gosto de analisar mais o que a pessoa não diz, fica ali nas entrelinhas, do que o que ela crava, né? O Alan, quando foi questionado pelo Thiago Reis, não falou em momento nenhum que não jogaria por outro time aqui no Brasil. A gente sabe que a Europa é sempre uma realidade, um sonho, aliás, de todo atleta, mas em momento nenhum ele falou assim, não, aqui no Brasil eu fico no Atlético, eu tô feliz no Atlético. Ele falou que se o negócio fosse bom pro clube, seria também para ele. Ou seja, deixou as portas abertas. E agora o Caetano está falando enquanto diretor de futebol, pensando no seu departamento. E o departamento quer os melhores. Então, para mim, o Caetano diz o seguinte, do ponto de vista técnico, não queremos abrir mão do Alan, em especial para um adversário direto, como é o caso do Palmeiras. Mas se chega os valores que foram, né, inclusive o Everton Guimarães trouxe a informação de que o Atlético só conversaria a partir de 15 milhões de euros, é muito dinheiro. Para mim, por 80 milhões de reais, não existe jogador inegociável no Brasil. Talvez a gente esteja falando aí do Pedro no Flamengo, ou do Rony no Palmeiras. O Roque Júnior. O Vitor Roque. O Vitor Roque, isso. O Vitor Roque no Atlético Paranaense. E tô falando de jogadores de frente, né? De atacantes, que geralmente valem mais. O Vitor Roque é da minha. Jogadores que são do setor ofensivo, que naturalmente valem mais dinheiro. Para um volante, por mais qualidade que o Alan tenha, 80 milhões de reais é muito dinheiro. O ponto complicado nisso tudo, João, é um só, né? O Palmeiras tem dinheiro para pagar. Então a gente não está falando aqui de um negócio que poderia ser impossível. E quando tem dinheiro para pagar, às vezes você faz a conta do 2 por 1. Você faz a conta do que você está ganhando de qualidade para o seu time e o que você está tirando de qualidade do adversário. Isso pesa muito e é muito comum no futebol. O Luxemburgo trabalhava isso muito bem. O Luxemburgo falava muito isso. Olha, não é só o que eu vou ganhar de qualidade para o meu time, eu estou desmontando o time do adversário também. Sim, e o Palmeiras sabe que o Atlético entra como um dos seus principais rivais na disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e, obviamente, da Copa Libertadores, se o Galo seguir avançando e alcançar lá o Palmeiras, que já está na fase de grupos. Então, eu acho que, por mais alto que seja o valor, isso com certeza vai pesar para o Palmeiras. E tem uma outra questão que, ao meu ver, pode, de certa forma, pressionar o Palmeiras a abrir os cofres, João, é o fato de que perdeu 2 jogadores importantíssimos no seu meio campo e eles têm feito falta, né? O Danilo e também o Scarpa. E tem um outro ponto importante, que Deu é a ruim, pressão Zé. da torcida por reforços. Então talvez o Palmeiras queira dar essa Boa! Sindicato,